Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou Josiane. Aqui do meu lado direito tem o Wilson e o Maurício. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer o convite do Eduardo, do Edu Agni e do pessoal da Mergo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o UX no Cydia. O nosso contexto ele é um pouquinho diferente, né? A gente não está necessariamente nem no mercado, nem na academia. E no decorrer da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vai falar quem nós somos, o que é o Cydia, o time, a história do time, né? A história do time e os passos de maturidade. Cada um de nós vai falar um capítulozinho e vou dar início. Bom, eu sou Josiane, né? Atualmente eu estou atuando como coordenadora de design. Eu me formei pela Universidade Federal do Amazonas, pela UFAM. Também me pós-graduei em design, comunicação e multimídia. Atualmente eu estou fazendo mestrado de design em artefatos digitais no CESA e eu tenho atuado há 8 anos em design digital, em institutos como a UFAM, Fundação Paulo Feitosa, Cydia e também agências. Bom, o que é Cydia, né? Nome diferente, assim, bem diferente. Primeiro, ele é um instituto de P&D que está localizado em Manaus. A gente veio de Manaus, gente. Chegamos ontem, diretamente para cá. E tem sim o UX em Manaus, tem sim instituto de P&D trabalhando com UX. Né? Então, assim, só uma curiosidade, Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Não é uma cidade tão pequena assim, é uma cidade relativamente grande. E em Manaus a gente tem muitas empresas. A gente tem um polo industrial... Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Massa. A gente tem um polo industrial significativo, mais ou menos 400 empresas, 600 indústrias estão localizadas nesse polo industrial. Então, nomes conhecidos como Brastemp, Samsung, Yamaha, Honda, estão em Manaus. Mas como é que o Instituto de P&D se mantém, né? Existe uma lei no Brasil e no Amazonas. No Amazonas existe uma peculiaridade, que é chamada Lei de Informática. Então, existe um incentivo para fabricantes de hardware, né, usarem parte dos impostos em inovação. Então, o P&D Cydia, o Instituto de P&D Cydia, ele usufrui desse recolhimento de impostos. Então, basicamente, é uma lei de incentivos para fomentar inovação de bases tecnológicas e, como parte do que é recolhido nas vendas Samsung, nós somos o instituto que trabalhamos para a Samsung, não somos exatamente Samsung, mas trabalhamos para a Samsung, como parte das vendas é destinada ao Cydia. Bom, e o UX em P&D? Sim. Além do Cydia, existem outras fundações, outros institutos, outras organizações que recebem esses incentivos fiscais, né? E, ao longo dos anos, os últimos anos, com o amadurecimento de UX, né, a disseminação do design digital, alguns times de design de UX têm se formado nas instituições de P&D em Manaus. Bom, e aí, como é que funciona o Instituto de P&D? Ele não é exatamente uma academia, né? A universidade a gente tem um prazo longo de pesquisa, analisando um objeto de estudo, colocando a teoria ali, realmente usando tópico a tópico dos métodos, mas também não chega a ser tão intenso quanto o mercado, com prazos curtos. Então, a gente tem ali o melhor do meio campo. A gente tem uma entrega de médio prazo, mas também ela é ágil. Afinal, a gente trabalha com pesquisa e mercado. A gente acompanha os avanços da tecnologia, né? A gente trabalha com tecnologias que nem foram lançadas, nem são conhecidas ainda. Mas, por isso, a gente tem um preço. Um deles é confidencialidade. Nem sempre a gente pode falar do que a gente está trabalhando. E também, como a gente recebe incentivos, a gente também tem que declarar em relatórios todos os nossos gastos. E a gente tem um time fantástico, gente. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 20, a gente tem 24 pessoas, e eu coloquei o maisinho porque a gente está crescendo, né? As demandas estão aumentando, a gente vai entender o porquê no decorrer da apresentação, mas a gente está crescendo. E nesse time fantástico, a gente tem pessoas de Manaus, obviamente, mas também tem gente de Recife, do Rio, Belo Horizonte, Brasília. E, assim, o Cydia em si, né? O Cydia ele é um instituto com mais de 500 funcionários.
Mas o CID em si tem pessoas do Brasil inteiro. Tem pessoas do Sul, Sudeste, Nordeste, né? E pessoas que já trabalharam em diversas empresas. Então, é muito legal você chegar no corredor e trocar ideia com as pessoas. E a gente fomenta muito essa cultura colaborativa. Obrigada. Tem alguém com... Alguém perdido aqui? Vocês querem passear pelas regiões, né? Tipo... Beleza. Bom, e além dessa mistura geográfica, a gente também tem uma mistura de heterogênea, pessoas de níveis diferentes, gente que está no início de carreira, gente que está bem madura no auge da sua carreira, tem pesquisadores, pessoas mais focadas em visual, interactions, e pessoas mais focadas em negócios. E hoje a gente está com esses 4 perfis, né? Interaction designers, comumente UX, visual designers, né? A duplinha que já funcionava há anos, que foi a evolução do arquiteto, do web designer, enfim. E, mais recentemente, nos últimos anos, foi criado o perfil de UX researchers e dos business designers. E sobre essa curiosidade do que faz um UX researcher e um business designer dentro de um instituto de pesquisa, o Wilson e o Maurício vão falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Sou o Wilson, né, como a Josi apresentou, e vou falar um pouco, tentar esclarecer um pouco o que é um pesquisador no Instituto de P&D e justamente o que é um pesquisador no Instituto de P&D que está entre a academia e o mercado, né? Então, vou me apresentar, vou falar o papel do pesquisador, falar sobre Agile e UX, que às vezes não é uma coisa tão fluida assim a integração, então até algumas soluções que a gente teve, recursos, técnicas de pesquisas e entregáveis para ir bem para a questão concreta de como é que a gente funciona lá, né? Então, eu coloquei aqui um pouco do meu histórico para justamente entender como é que a gente que trabalha com UX, lá, em institutos de P&D, é extremamente valorizado um background acadêmico, mas também uma experiência de mercado. Na verdade, a gente tem margem para absorver os 2 perfis, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica, né? Fiz graduação na UFAM em Design, terminei fazendo doutorado na PUC do Rio, terminei esse ano, e trabalhei, antes de trabalhar no CIDIA, trabalhei durante mais de 7 anos no INDT, parei para fazer o mestrado, doutorado. O INDT era um instituto fomentado pela Nokia, né, porque a Nokia ficava lá em Manaus, né, Instituto Nokia de Tecnologia, posteriormente foi para a Microsoft, aí eu saí para fazer o mestrado, doutorado, voltei como instituto independente e depois fui para o CIDIA, que é fomentado pela Samsung. E aí, qual é o papel de um UX Research Instituto de P&D, né? O primeiro é trabalhar como pesquisador. Então, a gente trabalha muito a questão da metodologia projetual. Quando eu falo metodologia projetual e metodologia científica, né, então a gente está falando muito de tentar levantar qual é o problema, qual é o objetivo, qual é a justificativa, qual é a metodologia que a gente vai usar. E essa questão do problema é bem interessante para a gente, porque a gente não tem necessariamente, como o pessoal falou nas outras palestras, a gente não tem um cliente que está lá cobrando centavo a centavo do que a gente está fazendo. Então, o nosso critério de sucesso ele não é necessariamente o mesmo critério do mercado, apesar de que muitas das nossas soluções acabam sendo produtizadas pela Samsung e indo para o mercado. Então, a gente geralmente tem stakeholders ou demandas internas que a gente tem que deixar muito claro por que a gente está fazendo. É muito importante para todo mundo que está no projeto entender qual é a função daquele projeto. Quando você trabalha com uma tecnologia que às vezes ainda não está no mercado, você não tem concorrentes, é interessante você deixar claro para todo mundo por que a gente está trabalhando naquilo. Além do... Opa! Voltou bastante. Bom, além do papel de pesquisador, né, a gente tem o papel de facilitador, que não é muito diferente do que o pessoal falou ali, spoilers aqui da apresentação, que não é muito diferente do que o pessoal falou antes, né, que é o design de conversa. A gente chama de facilitador esse papel de sentar todo mundo, bora entender qual é o problema, quem é o nosso público, como é que você define um público de uma tecnologia que ainda não foi lançada ou de uma tecnologia que está em adoção, né, por exemplo. Wearables não é muito difundido no Brasil. Então, qual é a particularidade do brasileiro quando você fala de wearables? O que a gente tem que trazer para a mesa na hora de discutir isso? Então, seja a questão econômica do país, seja a questão de
alfabetismo tecnológico, né? Então a gente é responsável para deixar isso tudo claro e também para cada perfil, né, cada lado lá conseguir deixar a sua necessidade, o seu critério bem definido. Mas a gente também é o que a gente chama de complicador, que é quando a demanda vem muito redondinha, alguma coisa está errada. Então, esse aqui é um projeto de 2 meses, a gente vai fazer uma telinha, você entrega e é sucesso. Não tem como isso ser só isso. Então, às vezes a gente pega uma demanda que às vezes é muito simples e entender o que está por trás dela, né? Quem foi que está querendo aquilo, para quê, o que pretende ser conseguir daquilo, qual é o critério de sucesso. Uma pergunta que a gente sempre faz lá é: qual a definição de sucesso para você nesse projeto? Aí a gente fica descobrindo que às vezes a pessoa quer fazer um artigo, o outro quer fazer uma patente, o outro quer só reportar um curso que ele fez e quer justificar aquilo, o que não é problemático, mas a gente consegue costurar e extrair um pouco mais além daquilo dali. Né? Então, você, enquanto stakeholder, quanto técnico ou quanto gerente, você tem esse objetivo aqui. Que outras camadas a gente pode colocar de modo que a gente consiga entregar isso que você quer e assim ainda agregar algum valor. E aí a gente já começa a falar mesmo de como é que a gente coloca isso na prática. Né? Então, a gente usa Scrum lá no Cydia. Os sprints são geralmente 2 semanas, os projetos são mais ou menos 10 sprints, com algumas particularidades. O PO geralmente é Dev ou Designer, então a gente tem uma iniciativa de começar a ter POs Designers, sabendo de toda a problemática que isso pode trazer. Diferentes perfis de design no time, que foi o que a Josi falou. O pesquisador ele está no time, então, quando você tem a cerimônia de início de projeto, quando você tem a problematização do projeto, o pesquisador ele começa junto com o time, né? Ele faz parte do time. E aí, durante todo o processo, ele vai caminhando junto com o time. Por isso também que ele assume aqueles outros papéis de facilitador e complicador, porque no início, quando a gente ainda não tem pesquisa, você vai tentar fazer as questões ali emergirem, né? E até os problemas que podem não estar claro para todo mundo. E no final você já começa a ter tanto a questão de validação da proposta, nos dois sentidos, tanto validação da ideia quanto validação da proposta. Um ambiente multicultural, então não só a gente tem pessoas de outros estados, como também tem algumas pessoas de outros países, né? Então a gente tem um estúdio lá de games que já tiveram vários ingleses, americanos trabalhando lá. A gente tem alguma presença de algum coreano para a gente trocar alguma ideia, algum workshop. Então a gente acaba sempre tendo essa oportunidade de troca e, claro, surge um monte de problema, um monte de atrito por causa disso. E a gente tem a noção de times estáveis, que é um nice to have, a gente ainda não tem isso, mas é uma coisa que a gente gostaria de implementar lá. Times estáveis é a proposta de que o time ele tenha um determinado formato e ele se mantenha ao longo do tempo. Né? Então, você tem, sei lá, 3 devs, um QA, um PO, um designer, 1 ou 2 designers, né? Geralmente 2 designers, vamos supor, um interaction, um pesquisador, ou um visual e um UX, dependendo do tipo de projeto. Né? E esse time vai trabalhando junto. E esse time vai construindo as suas expertises. Porque como a gente trabalha no Instituto de P&D, por exemplo, tem 2 pessoas lá que têm doutorado em visão computacional. Então, logicamente, todos os projetos que envolverem visão computacional vão para essas 2 pessoas. E é interessante que os designers já começam a conhecer um pouco mais, o QA também vai fazer a validação disso, saiba quais são as particularidades de um projeto de visão computacional e por aí vai. Tem outro que trabalha com Lean Manufacturing, o outro trabalha com automação, o outro trabalha com questão de hardware ou performance de bateria. Né? Então, você mantendo um time estável, né, você trazendo, em vez de você pegar pessoas e alocar ela para projetos, você pega projetos e coloca nas pessoas. Então, eu tenho um time de visão computacional, eu tenho um projeto de visão computacional que está rodando aqui, eu só preciso agora correr atrás de outros projetos de visão computacional para ficar um stack ali para aquelas pessoas e você não precisa desmontar aquilo. E aí vários problemas que foram falados antes, de você conhecer a pessoa, de problemas de comunicação, problemas de atrito, isso vai diminuindo. Isso facilita também a gestão de conhecimento, né, porque as pessoas começam, o conhecimento fica nas pessoas, né, você diminui uma quantidade grande de documentação, de reuniões de alinhamento, né, porque as pessoas já se conhecem, já partilham o conhecimento naturalmente. Então, é uma coisa que a gente está querendo colocar agora, ainda não está totalmente resolvido. A gente tem as questões de recursos, né, como a gente é fomentado pela Samsung, e a Samsung é um fabricante que bate todos os recordes de venda, né,
a gente tem muito recurso desde que a gente consiga justificar no escopo das nossas atividades. Então, geralmente, dinheiro lá não é um problema se você tiver como justificar para aquele projeto. Então, treinamentos, a gente faz vários treinamentos, equipamento também, a gente tem um equipamento, a gente especifica claro, a carga burocrática é grande porque é um instituto de P&D, mas justificando a gente tem os Macs, os óculos e tudo mais. As instalações, a gente tem um laboratório de usabilidade no próprio CID, né, que a gente pode levar as pessoas para lá. Questão de recrutamento também, a gente consegue terceirizar o recrutamento, pagar e tudo mais. Tempo, eu acho que é uma variável a gente tem um pouco melhor do que a média do mercado, né, apesar de as coisas às vezes serem um pouco urgentes. Incentivos a patentes e publicações, né? Então, tanto no instituto anterior que eu trabalhava, quanto agora, a gente tem uma meta de patentes, uma meta de artigo. Quando a gente submete um artigo, geralmente a viagem, a inscrição, a hospedagem, se tiver, claro. Não vou fazer um artigo de, sei lá, culinária e esperar ser aprovado. Mas se for de tecnologia e resultado de um projeto, isso é bem visto. Até no nosso report lá, para a questão de lei de informática, que é uma lei de fomento à inovação, então a produção de patentes e artigos é entendido como uma forma de você mostrar que você conseguiu isso. E... Passei um. Tá. E as técnicas de pesquisa, né? Então, ao contrário dos outros times, ou da maioria dos projetos que você trabalha numa empresa, que você tem um projeto, naquele projeto lá, o produto, você vai ficar trabalhando continuamente nele, a gente tem uma mudança relativamente constante dos nossos projetos. Então, ainda que você tenha uma expertise em determinada área, né, você vai ter vários projetos daquela área. Então, as nossas técnicas variam bastante de acordo com a necessidade do projeto que a gente está enfrentando, né? Então, a gente já usa técnicas clássicas, né, questionário, teste de usabilidade, entrevista. A gente faz a validação de jogos, a gente tem um estúdio de jogos lá que também acaba lançando muita coisa de VR, né, muita coisa de mobile. A gente trabalha nessa questão de é uma área de conhecimento bem nova, né, que a gente tem que absorver, que não é a avaliação de usabilidade, a avaliação de jogos é outra coisa. Teste AB, grupo de foco, Design Studio, não sei se vocês estão familiarizados com Design Studio, mas a partir do que você tem um time estável, o Design Studio consiste em o time todo desenha a solução, todo. Então, você pega o pessoal de QA, você pega o PO, você pega os desenvolvedores, a gente marca uma sessão para todo mundo desenhar as histórias daquele sprint, todo mundo desenha, cola na parede, cada um comenta a ideia do outro, né, diz o que gostou, o que não gostou, e no final o UX é responsável por consolidar aquilo dali. Então, ele vai ter algumas coisas que ele vai ignorar, e o UX ainda é dono da solução, digamos assim, mas ele já vai saber se aquela ideia que ele estava pensando, o desenvolvedor já viu que não dá para implementar, ou ele tem uma ideia melhor porque ele conhece melhor a tecnologia e sabe uma outra forma de implementar determinada solução. Então, o Design Studio também serve para a gente alinhar, deixar todo mundo na mesma página. Quando todo mundo desenha a solução, todo mundo se sente dono daquilo, né? Então, é muito mais fácil. Esses atritos que tem entre desenvolvedor e designer, assim, a gente diminui bastante com o Design Studio. A etnografia rápida, User Safari. Então, quando a gente está no Instituto de P&D, a gente sai muito do prédio, a gente chega a viajar para fazer esse tipo de validação, né? Então, por exemplo, a gente precisou validar um jogo de VR. A base de pessoas que jogam VR em Manaus é muito pouca, então a gente conseguiu justificar uma viagem para São Paulo, para a gente fazer o teste aqui e depois voltar. Brainstorm, benchmark, moodboard, a gente usa muito quadros, né? Coloca tudo muito na parede, até porque isso facilita a comunicação entre os membros do time. Divide the dollar, que é uma técnica de priorização, né, onde o usuário compra features, interessante também dependendo do projeto, né, e cocriação. A gente chega também a levar o usuário lá para dentro para desenhar com a gente já ficou 2 semanas, a pessoa lá desenhando, participando, priorizando, dando a opinião dele, foi super produtivo. User Safari e etnografia rápida são como você ir a campo. É porque a etnografia rápida você tem um grupo de controle bem definido, né? Então, assim, você tem um perfil, você vai lá ver. A etnografia clássica ela demora 9 meses. A etnografia rápida você dá para fazer em 2 semanas. E o User Safari, você às vezes não tem esse perfil, você vai a campo. Então, por exemplo, sei lá, jogadores de pinball. Então, você vai lá, você vai ver. Você não tem um grupo, você não tem um perfil. Então, você está fazendo meio que uma caça por ali, vendo o que está acontecendo.
Seria uma, digamos assim, teria etnografia rápida e User Safari. Seria o mais sujo de todos. Assim. E aí os entregáveis, né? A gente tem os entregáveis clássicos, relatórios, transcrições. A gente faz muito workshop, personas, conceitos. O nosso time de pesquisa, por ele ser muito participativo, a gente trabalha muito com conceito, então o pesquisador ele não só lá ele pega, entrega o relatório, ele dá ideia, ele cria junto com os desenvolvedores, com os usuários. A gente tem, vocês vão ver uma série, eu botei um monte de coisa de Scrum aí, daily, Sprint Review, Sprint Planning, Backlog, porque a gente serve para alimentar isso. Né? Então o PO ele entende que o pesquisador é um asset para ele. E aí, por exemplo, critério de aceitação. O pesquisador às vezes demanda, o PO demanda do pesquisador para deixar claro qual é o critério de aceitação de determinada história. Ou debulhar um pouco melhor umas histórias que estão mais à frente no backlog. Sprint Review e Sprint Planning, a gente participa, né? Então a gente está estimando junto. Uma história ela é composta da implementação, do visual, do UX, da implementação, do teste e da pesquisa, se necessário. Se for o caso, a gente quebra. Mas a gente tenta botar a história como todo mundo junto, não é só um ou outro. E aquilo que eu falei, né, a gente não, durante um tempo, somente lá no NDT, onde eu trabalhava antes, a gente tentava botar o design um sprint na frente da implementação. É interessante, resolve alguns problemas, mas agora a gente está colocando o design junto com a implementação. Então, o Design Studio ele serve para isso, porque se eu estou no Sprint 2, no meio do Sprint 2 eu faço o Design Studio do Sprint 3. E aí, quando começar o Sprint 3, o UX vai ter o tempo de desenhar a tela durante o Sprint 3, e o desenvolvedor vai ter o raft lá da interface, e ele já vai poder começar. Ele já sabe que aqui vai ter uma barra, aqui vai ter um formulário, aqui vai ter uns ícones, que fonte que vai usar mais ou menos, então a gente consegue andar junto, e o pesquisador também está validando aquilo dali. Então, palestras, patentes, como eu falei, artigos, infográficos e wiki, né? São formas que a gente costuma entregar o resultado da pesquisa. A gente entende que a pesquisa, no Instituto de P&D, principalmente, muito focada em tecnologia, apesar de a gente usar aquela tríade lá, né, tecnologia, negócios, que o Maurício vai detalhar um pouco mais à frente, e pessoas, a pesquisa tem que entregar valor. Não faz sentido, a gente não está na academia, então não faz sentido eu ficar pesquisando, ter um monte de artigo, um monte de patentes, se aquilo não está entregando valor para ninguém. Entregar valor quase sempre é responder e dar direcionamento. Então, se o meu PO, se o meu cliente tem uma dúvida, eu entrego valor quando eu esclareço alguma coisa para ele. Né? Então, eu digo, olha só, entre A e B, vá por aqui, escolha B. Ou entre norte e sul, vá para o norte, eu ainda não sei muito para onde a gente vai, mas é norte. Quando a gente for caminhando, a gente vai respondendo. Né? Então, a gente tenta trabalhar sempre dessa forma. Não faz sentido você entregar um relatório de 30 páginas que ninguém vai ler. Às vezes é melhor você participar na daily, dizer, olha só, o pessoal está adorando, então o pessoal está detestando, e aquilo ali já tem muito mais valor do que um relatório que vai ficar guardado na caixa de e-mail e ninguém vai ler. Apesar da gente fazer também relatório e tudo mais. Então, basicamente isso, a questão de pesquisa, é mais ou menos esse olhar que a gente tem. E o Maurício vai lembrando daquelas 3 áreas, né? Como é que o design se relaciona com negócios. Né? Então, primeiro, para vocês acreditarem de leve em mim, vou ter que me apresentar. Meu nome é Maurício, eu comecei a minha carreira de design, na verdade, fazendo sites desde molequinho, me apaixonei pela internet, aprendi a ler códigos-fonte e fui seguindo esse caminho, construindo meus próprios sites. Então, comecei a trabalhar no ensino médio, vendendo alguns projetinhos para alguns clientes e saí no terceiro ano, no meio do ano, para fazer engenharia da computação. Depois de 2 anos, eu percebi que aquilo ali não era muito a minha praia, então eu acabei fazendo bacharelado em design. Eu passei por momentos onde eu trabalhei como artista 3D, em estúdio de animação, fui experimentando um pouco de tudo para realmente entender qual que era a minha praia. E aí eu fui convidado para entrar no Instituto Nokia de Tecnologia, antes um pouco de terminar meu bacharelado, e ali eu comecei a caminhar bastante nessa parte do meio digital, principalmente focado em mobile. E ali comecei como prototipador, para facilitar a criação, para facilitar a validação de interfaces que eram construídas ali.
mas eu fui caminhando cada vez mais próximo da fase 0. Eu finalmente virei designer de interação, mas eu estava tendo um certo probleminha ali, porque muitos projetos eram iniciados e eles não faziam tanto sentido para o mercado. A empresa basicamente criava patentes com esses projetos e eles não iam para frente. Eu queria entender onde que eu realmente encontrava esse valor. Então eu fui fazer o mestrado, fiz mestrado em design de produto, que era basicamente a fusão entre design e negócios, fiz na Northwestern University. E aí de lá eu vim liderar um time de software para uma startup que trabalhava com jogos e outras soluções em software. E, finalmente, entrei para o Cydia para trabalhar justamente com essa parte de negócios. Então, eu entrei para lá para ser o designer de negócios do Cydia. E, basicamente, o papel do designer de negócios ali, no Cydia era muito comum todos os projetos virem de cima para baixo. Mas é difícil iniciar alguma coisa ali dentro da empresa, um novo projeto, se você não consegue comunicar no idioma da diretoria. Então, você tem que realmente chegar naquele ponto. Só que é todo um processo longo para você chegar naquele ponto, para ter realmente os números. Então, nós baseávamos muito em prospecção, em encontrar parceiros, porque como nós somos fomentados pela lei da informática, também não podemos ficar simplesmente vendendo o serviço para os outros. Então, nós temos que encontrar alguma empresa que esteja interessada em embarcar em uma jornada conosco. Então, temos o contato inicial, muitas vezes são empresas que estão interessadas, conhecem a nossa tecnologia, ficamos dando palestras por aí para mostrar o que nós fazemos, e a partir do momento que eles têm certo interesse, têm uma mínima ideia de algo que pode ser feito com as tecnologias que nós sabemos trabalhar, nós começamos essa conversa para então ver se faz sentido nós trabalharmos em algum projeto juntos. Quando iniciamos essas conversas e parece realmente ser algo de interesse para ambas as partes, convidamos essa empresa para nos visitar e fazemos oficinas de problematização e cocriação, né? Problematização porque normalmente chegam conosco já com uma proposta de solução, mas eu acredito que muitos aqui devem ter passado em momentos como o freela, né? Que as pessoas simplesmente chegam, cara, eu quero que você faça isso daqui para mim. Ok, vamos conversar sobre isso. Por que você quer que eu faça isso daí para você? E aí, no final das contas, encontramos realmente o real problema que está por trás daquele pedido e, às vezes, a solução que é proposta não tem nada a ver com o pedido inicial deles. E é nessas oficinas de problematização que encontramos esse real problema e, então, convidamos eles para seguir com a cocriação, onde vamos então começar a entender ainda mais sobre os problemas que eles têm e a visão que eles têm para possivelmente resolver esses problemas reais. Com isso, já temos uma série de ideias. Passamos pela fase de ideação e agora vamos então partir para as pesquisas preliminares. Vamos estudar o mercado, vamos ver onde realmente tem valor para nós e para o cliente nessa frente. Fazemos os estudos de benchmark. Para essas pesquisas preliminares, o laboratório é sensacional para nos ajudar. Porém, ainda não temos um projeto. E dentro do Instituto tem muitos projetos rolando e a busca pelo laboratório de usabilidade é muito grande. Então já começa um certo desafio aí para nós. Como que nós, sem projeto nenhum, vamos realmente conseguir convencer alguém de que aquele projeto que já está rolando, que já tem um prazo fechado, a liberar o laboratório para nos ajudar na pesquisa. Então, nós temos que dar o nosso jeito na maioria das vezes. Às vezes conseguimos, mas precisa de bastante jogo de cintura. Tem que ter já dados, por isso que essa pesquisa de mercado é muito importante. Quando nós realmente percebemos que tem um valor muito grande naquele projeto, para aquela empresa, e nós comunicamos isso para o nível de gerência, chances são que nós vamos conseguir a ajuda do laboratório. Se não conseguirmos,
fazemos uma pesquisinha do nosso jeito, fazemos a coisa mais crua possível, mas o suficiente para nós entendermos um pouco as necessidades mais a fundo dos usuários. Se for algo relacionado ao dia a dia de alguma empresa, um hospital, por exemplo, nós vamos fazer visita técnica para realmente entender como é que é a estrutura, fazer a etnografia, entender qual é exatamente a jornada do usuário, e a partir disso conseguimos mapear o ecossistema e as necessidades de todo mundo envolvido naquela solução. Com esse ecossistema mapeado, passamos para a conceitualização. Para isso, é muito importante sempre termos o aval do time de desenvolvimento, porque nós designers adoramos viajar na maionese, cara. E nós queremos fazer 1000 coisas que são mirabolantes e sensacionais, mas muitas vezes o desenvolvedor fala, ok, isso daí é bem interessante, mas vamos dar 2 passos para trás, porque se você quiser fazer dessa forma, esse projeto vai durar 2 anos. Então vamos fazer algo mais simples, seguir por esse outro caminho, e às vezes acaba despertando ideias novas e muito mais interessantes, baseadas no ponto de vista deles, na validação tecnológica. Então, a partir disso, começamos a rabiscar, começamos a traçar realmente a jornada do usuário e ter o caso de uso, como vai funcionar, e com isso começamos a bolar o modelo de negócios, que nesse momento nós vamos começar a ter já uma certa ideia de quanto que pode entrar para todos os envolvidos, e assim encontrar o valor para o Instituto de P&D e para todos os parceiros envolvidos, assim como para o usuário. Com isso, chegamos na diretoria. Então, diretoria é o negócio seguinte, temos esse modelo de negócio, temos essa necessidade desse cliente, e o mercado está funcionando dessa forma. Esse daqui é o espaço de oportunidade que encontramos. Vamos trabalhar nesse negócio? Então, vai ser discutido como é que é realmente a estratégia do Instituto, como que isso pode se encaixar dentro da estratégia e dentro da lei da informática, e começam as iterações do projeto. Então, vamos ajustar um pouquinho aqui o modelo de negócio. E agora, faz um pouco de sentido para vocês? Agora está fazendo um pouco mais de sentido, então deixa eu conversar com o parceiro agora. Aí nós começamos a fazer as iterações com o parceiro também, até que no toma lá da cá, nós já temos uma ideia bem mais madura do que realmente pode fazer, e nesse momento começamos a planejar recursos. E planejando recursos, vamos saber quantas pessoas, quais os perfis, por quanto tempo que esse projeto vai ter que rodar e qual tipo de tecnologia exata que vai ser utilizada para construir isso. Então vamos ter um número exato, o valor agora do projeto, quanto que nós vamos precisar tirar do nosso bolso e quanto que o parceiro vai precisar tirar do bolso dele para que esse projeto se torne real. E aí começa uma outra etapa de negociação, agora já é algo bem mais concreto com a diretoria, e se chegar em algum momento que tudo der certo, beleza, vamos ter um projeto, caso contrário, nós levamos bem a sério aquele esquema de startups que você pode falhar, mas se você vai falhar, você tem que falhar rápido. Então nós vamos correndo rápido, e a partir do momento que dá o primeiro sinal de que aquilo realmente não vai dar certo, e nós não conseguimos perceber um valor muito grande e insistir naquela ideia, puxa o fio da tomada, fala, parceiro, muito obrigado, você quer pensar em alguma outra coisa, porque isso daqui não vai rolar. Mas se rolar, temos um projeto. Então, nessa hora que temos o projeto, maravilha. O projeto agora funciona da mesma forma como todo e qualquer outro projeto de lá do Instituto que veio de cima para baixo. Só que dessa vez foi algo que nós realmente acreditamos, não foi algo que simplesmente veio e nós temos que obedecer. É claro, muitas das coisas que vêm de cima, nós temos o laboratório para validar e nós questionamos tudo a fundo e acabamos que, eu diria que 70% dos casos acaba virando algo que nós realmente acreditamos, o projeto, justamente por conta desse questionamento o tempo todo com a diretoria. E a partir do momento que nós realmente mostramos o valor, no final das contas, que o questionar e o outro caminho que foi proposto por nós rendeu muito bem, nós vamos ganhando cada vez mais voz ali dentro da instituição. Então, a partir do momento que vira um produto, o projeto é lidado
como qualquer outro, nós todos aqui já conversamos hoje sobre quais são as suas metodologias, a metodologia básica, né? Só que algo que é bem interessante, que nós começamos a fazer ali dentro do Instituto, foi ter um designer como PO, o designer como dono daquela solução, para que ele realmente diga o que é que tem de mais importante para ser resolvido nesse momento. Para isso, o designer como PO cria o backlog, faz as oficinas de cocriação, como o Wilson explicou mais cedo, desenhamos o storyboard, desenvolvemos UX, UI e motion designers. Temos uma série de artefatos, repositório, validação. Eu vou correr aqui que o tempo está terminando. Mas nem sempre esse é o caso. Tem momentos em que aparece um projeto que é um caso extremo e processo nenhum vai realmente dar certo ali, porque é um projeto desse tamanho para ser resolvido nesse pequeno espaço. Nós podemos questionar e falar, não, cara, esse projeto daqui não faz sentido nós fazermos, o que nós podemos entregar disso daqui é isso, e isso não tem valor. Mas, quando realmente é algo muito, mas muito interessante, como é o caso de um projeto que está acontecendo agora nesse exato momento, mas eu teria que matar todos vocês se eu falasse o que é, ou pagar uma multa danada depois. E aí, nós temos que encontrar uma outra forma de interação. Comunicação é chave, então nós temos que envolver todo mundo o tempo todo, desde o início. Várias reuniões curtas, mais eficientes, para todo mundo estar no mesmo passo, desenvolvedores, designers, gerentes, e assim a coisa corre. Mas integração entre o time é essencial, entre todo mundo, não só designers. Bom, continuando, e aí a gente tem aqui imagens do Cydia, a gente trabalhando com tecnologias tipo AR, VR, a gente incentiva muito a colaboração. Opa! Mas a gente tem um problema, que é crescimento, né? A gente está com 24 pessoas e a gente vai crescer mais, né? E uma perspectiva minha é que eu não chamo problema de problema, mas de desafio, né? Então, muito de como você vê a coisa, você consegue agir e lidar com isso, né? Então, a gente tem esse desafio de crescimento. O time ele é muito heterogêneo, então, pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, e a gente começa a tomar algumas ações. Uma delas é treinamento. Então, a gente tem treinamento desde in company até a gente mandando parte do time para conferências internacionais. A gente também incentiva a cultura colaborativa, senta lá do lado da pessoa mais experiente, troca uma ideia. Manutenção de qualidade, ou seja, como escalar a qualidade, né? A gente incentiva sempre um design lead, né, uma pessoa mais experiente. A gente sempre aloca um design lead por projeto e a gente está com uma iniciativa de mentorias. Como a gente tinha antes um time mais pleno, sênior, agora a gente está contratando muitos júniores, então a gente tem que dar uma equilibrada. Então, a gente está trabalhando com mentorias, que são as duplas, e a gente tem sempre o aumento de demanda constante. E a gente sempre tem que justificar como alocar, é um gerenciamento sempre dinâmico, como alocar uma pessoa que ela tem experiência X, mas eu preciso da competência X e eu estou envolvendo uma tecnologia Y. Então, é sempre uma ação e a gente sempre faz um gerenciamento dinâmico. A gente envolve o time nas decisões de alocação. Mas nem sempre tudo foi assim, gente, né? O time hoje ele tem 5 anos, um adolescente. Ele começou com uma pessoa, né? E entre 2012 e 2013 ele cresceu um pouquinho para 6 pessoas. A gente começou desenhando interface. A gente começou fazendo dever de casa, né? Ele cresceu um pouquinho em 2014 para mais ou menos 10 designers, né? A gente continuou trabalhando com mobile, desenhando interface. Surgiram as primeiras demandas de pesquisa, mas elas não eram integradas ainda com o desenho de interface. E a gente começou a fazer as primeiras publicações em lojas. Em 2015 e 2016, teve uma reviravolta. Primeiro porque o time cresceu, mas ele cresceu por causa da demanda. A gente começou a trabalhar com tecnologias diferenciadas. Além do mobile, a gente começou a trabalhar com realidade virtual e wearables, né? E a gente continuou no desenho de interface, a gente começou a integrar
a pesquisa em design no desenho de interface e a gente começou a fazer experimentações tecnológicas, prototipação, não necessariamente uma entrega, mas um conceito. As publicações em lojas continuaram, mas a gente começou a receber um incentivo para publicar papers, né, e também fazer patente. E em 2017, hoje, a gente está em 24 designers, mas também tem os estagiários. A gente está trabalhando com realidade virtual, realidade aumentada, wearables, inteligência artificial e continua mobile, né, sempre. Só que um avanço sobre áreas do design é que hoje a gente consegue fazer um pouco do design thinking, a gente consegue equilibrar tecnologia dentro de um instituto de tecnologia, design, observar as necessidades do usuário e negócios. E também a gente continua fazendo artigos científicos e patentes. Ano passado a gente publicou uma patente, esse ano a gente também está em processo. E em termos de liderança, quando a gente iniciou, a gente tinha um design lead, né, eu acredito que muitas empresas têm esse perfil. Os primeiros designers tinham o perfil de UX e UI. O escopo era mais fechado, vinha top-down mesmo. Em 2014, a gente teve a primeira coordenação de design, um designer realmente formado em design, atuando em design, liderou o time. O perfil de pesquisa foi criado em 2014. Né? Os escopos continuaram fechados, mas veio a demanda de exploração tecnológica. Em 2015 e 2016, foi criado o perfil de business designer. E um ponto importante aqui, o Paulo Melo, que era um dos palestrantes, né, ele não pôde vir, mas ele entrou no CIDIA nesse período. E o Paulo Melo, que é o nosso gerente, ele tem um background de business bem desenvolvido. Né? Teve uma experiência em alguns institutos que agregou muito. Então, a gente está dentro de um instituto de pesquisa, a gente está trabalhando com tecnologia, um monte de designer de qualidade, e aí tem uma pessoa de negócios. De certo modo, a triangulação que a gente precisava, ela se fechou, e a comunicação não só interna do time, mas externa, para a diretoria e CEOs, ela começou a ser feita. Com isso, a gente conseguiu, em 2017, quando o Paulo entrou, a gente ainda tinha coordenação de design, mas a gente estava submisso ao time de desenvolvimento. Com isso, a gente teve grandes conquistas. A primeira delas foi o reconhecimento de qualidade do CIDIA. O nosso diretor, ele começou a reconhecer a qualidade do time, e aí a gente tem uma gerência de design. A gerência de design, ela abriu muitas portas para a gente. Né? No sentido de voz, no sentido de nós propomos os nossos próprios projetos, né? E a gente hoje tem parcerias internacionais, não só no Brasil, mas América Latina, Coreia e Estados Unidos. Bom, um ponto importante a gente normalmente está acostumado a trabalhar com web e mobile, certo? Só que no CIDIA nem sempre é assim. Né? Como a gente viu, tem outras tecnologias. E todo dia é um desafio, porque você tem que estudar design para tecnologia que poucas pessoas usam. Então, é ao mesmo tempo um privilégio e ao mesmo tempo um desafio. Então, hoje, atualmente, né, desde 2015, a gente está trabalhando com a realidade virtual. A inteligência artificial a gente começou a trabalhar esse ano. Realidade aumentada também começamos a trabalhar esse ano. E o wearables a gente começou a trabalhar em 2015. Então, imagina, a maioria dos nossos designers, do nosso time, tinha todo um histórico de web, de mobile, e agora tem que aprender novos modelos mentais. É um desafio bem interessante. E aí a gente tem um desafio aqui, que fecha boa parte do que a gente está vivendo hoje, é que entre 2012 e 2014, a gente tinha uma demanda mais redonda. Ou seja, a dupla de UX e UI, Interaction e Visual, trabalhando com stakeholders nacionais, a gente estava sempre num ambiente bem controlado. Né? Então, alguma coisa, um atrito ou outro, mas a inovação não era tanta. Né? A gente reconhece isso. Mas a gente fazia o dever de casa bem feito. Então, nosso principal stakeholder, que é a Coreia, ele sempre valorizou a qualidade de Visual e Interaction. Eles sempre destacam isso. Mas hoje, a gente tem
uma pitada a mais de research, business, a gente tem demanda disso. Né? O nosso CEO ele cobra por business, por pesquisa, por dados. Né? E aí você pega isso e soma a um monte de tecnologia emergente. VR, AR, inteligência artificial e wearables. Então você tem um fator complicante, que é a complexidade dos projetos. E além disso, a gente tem os stakeholders internacionais, tem o fuso horário, enfim. Mas é um balance que a gente lidar todo dia, é um desafio, e eu acredito que a gente se diverte bastante. O que temos aprendido? Bom, a gente tem aprendido bastante, assim como todos os outros times. O primeiro ponto que a gente tem aprendido é a flexibilidade. Né? Nem sempre a gente tem que esperar apenas demandas redondas. Às vezes, as demandas que nem sempre são tão redondas assim, elas têm muitas oportunidades. A gente normalmente foca nos problemas, mas a gente tem que focar também nas oportunidades. Parcerias internas é essencial. É interessante fazer a boa vizinhança. É interessante fazer a boa vizinhança. Às vezes a gente quer ser o designer, né? Às vezes a gente quer tomar para si o meu produto, a minha tela, né? E tal. Gente, é um produto da empresa. Então é importante a gente fazer parcerias internas. Ter pessoas que realmente vão somar. A gente passa conhecimento para eles, eles passam conhecimento para a gente. E, no final das contas, é um produto bem feito, formado por pessoas ali de background multidisciplinar. Falar a linguagem executiva é necessário. No último ano, a gente aprendeu isso, como isso dá certo. Como a gente ganhou voz. Então, às vezes, a gente fala muito, mas tem a técnica tal, é importante investir. Gente, resultado. Falar de resultado é muito importante. E influência. Então, assim, números e métricas é uma coisa muito importante. E estamos em construção. Assim, nossos processos de design hoje a gente tem reuniões que são weeklies, né, são semanais. Então, a gente reúne parte do time para discutir sobre o nosso processo. A gente fala sobre diferentes tipos de demanda que a gente tem, normalmente sobre as tecnologias. Mas a gente está em constante adequação, constante adaptação. Não tem uma receita de bolo. E aí, a gente convida vocês a construir isso com a gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, nossa rodada de bate-papo, perguntas aqui. Então, 3 voluntários que quiserem fazer perguntas para o time da Cydia. Pode vir. Mais um. Para manter o padrão aqui, né? Bom, com vocês. Bom, boa tarde. Eu vi que na apresentação você falou que roda Scrum lá no desenvolvimento e tal, e tem o X dentro do Scrum. Hoje a empresa que eu trabalho não trabalha dessa forma, foi o que você falou, é sempre um sprint à frente, né? E aí eu queria saber se você teve alguma dificuldade ou sempre trabalhou desse jeito, porque é uma dificuldade que eu vejo de eu estar dentro do projeto, trabalhando junto com eles nessa parte de desenvolvimento. É isso. Bom, sim, teve dificuldade. Não é tranquilo, não é algo simples, né? Depende. A gente fala muito de maturidade de UX, mas também a gente tem que ver a maturidade do próprio UX, né? De conseguir trabalhar, trazer as outras pessoas e se comunicar. Então, a primeira coisa que tem é você ter uma noção de time, né? Você tem que ser um time. Você não pode ser um despachador de wireframe, né? Chega o requisito no e-mail, você manda lá, nem vê para quem que você está mandando. Então, você tem que construir essa noção de time. Por isso que a questão de times estáveis também ajuda nesse sentido, né? Quando você sabe que ele é o design do time, ele é o QA do time, ele é o PO, ele é o dev, a coisa fica mais fácil. Colocation também ajuda, ou seja, todo mundo sentar junto, preferencialmente numa sala, ou pelo menos na mesma baia. E aí, se você quer comprar essa briga, tentar almoçar junto, se divertir junto, faz parte isso daí. E aí você tem 2 caminhos, né? Um que é top-down, você tem que conquistar o PO nesse sentido. Então,
você dizer que vai ajudar a estimar, vai ajudar, falar a língua dele, né? Vai ajudar nos critérios de aceitação, você começa a tentar colocar o design mais junto. E também para os desenvolvedores. A melhor forma que eu achei, né, nesse sentido tem sido o Design Studio. Ao invés do design chegar e desenhar e mostrar, olha só, está aqui a interface que vocês vão implementar, traz todo mundo para desenhar junto. Ainda que você tenha a sua própria solução, ainda que você vá implementar a sua solução, mas você pelo menos comunica para todo mundo, então já tem uma questão de comunicação, você envolve as pessoas naquilo dali, e é muito difícil você não adotar uma ideia. Eu acho que é praticamente impossível, se você faz um design studio, não vir pelo menos uma boa ideia dos desenvolvedores, dos testers, né? Então, e para eles ficar claro, né? Porque eu estava até conversando com o pessoal, geralmente quem faz computação tem uma mente muito analítica, e ele acha que existe a objetividade, e a subjetividade nada mais é do que uma objetividade mal trabalhada. Quando você coloca que existe um processo, que existe uma razão, que você começa a ter explicações lá na hora do que você gostou, ou por que você está colocando aquela solução, geralmente eles começam a entender e dar mais crédito para, não vai mudar, claro, o jeito deles pensarem, mas eles começam a entender mais o racional por trás do design, né? Então, Design Studio todo mundo desenha, pode procurar na internet, Design Studio, mostra como é que faz, usa Dot in Voting para o pessoal voltar às ideias e fazer comentários, se for o caso. Se você conseguir fazer isso umas 2 vezes, acho que na próxima eles já começam a pedir, não, mas cadê o Design Studio? Como é que a gente vai estimar sem isso? É bem natural. Olá, dá para ouvir aí? Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente está engatinhando com a implementação da cultura de design, trabalhar mais com UX, etc. E eu queria perguntar para vocês como é que foi o processo de implementação de pesquisadores para ser esse asset para o PO e embasar melhor as decisões de design na Cydia. Bom, em 2014 foi criado o perfil de pesquisador, né? E aí os primeiros pesquisadores em design foram contratados. E no início a demanda era bem focada em pesquisa. Então, mais ou menos de 1 ano e meio para cá, a gente começou a integrar. E a gente está numa cultura, né, de a gente não necessariamente você ser o único perfil. Né? Já foi falado aqui, todo mundo é designer, né, e a gente tem os nossos sobrenomes. Então, a nossa iniciativa é que o designer em si ele transite. Né? É claro que comunicação e você falar da importância disso faz total diferença. Relacionamento é a total diferença. Então, a gente começa fazendo bem o dever de casa, né? É essencial, entregando qualidade no que a gente foi contratado para fazer, e aí com os relacionamentos, com as alianças feitas, fazendo a boa vizinhança ali, mas principalmente esclarecendo para a nossa liderança, né, evangelizando os conceitos, enfim, a gente consegue atuar. Como no Cydia existe o Scrum, para a gente houve uma certa deixa. Né? Havia a cultura que o PO era o desenvolvedor. Né? E antes, como as demandas elas tinham um escopo fechado, requisitos, o desenvolvedor executava o requisito que era fechado. Só que, de repente, a gente começou a receber demandas de escopo completamente aberto. E aí, quem resolve isso? O designer. Ele que cria as técnicas apropriadas para ter um escopo definido, obviamente priorizando pessoas, tecnologia e ali o modelo de negócio. Então, essa deixa... como isso aconteceu, tem 2 fatores. Um, a gente fez o dever de casa. Segundo, tem o Scrum, já existe. E assim, a gente tem incentivo agora de criar as nossas próprias demandas. E aí o design se destacou. Só complementando o que foi falado antes, né, de você não fazer a guerrilha, porque acabam achando que a guerrilha é a regra. É interessante você saber as oportunidades também de criar um espaço seguro para você. Então, ter um projeto que às vezes é o menos prioritário, menos urgente, e tentar fazer a pesquisa ali e mostrar o resultado para, depois que você mostra isso daí, que você deixa o benefício claro, naturalmente, ou a tendência é que naturalmente, se as pessoas se importam, elas vão pedir aquilo dali. Então, uma sugestão seria, num primeiro momento, tentar identificar qual é esse projeto mais tranquilo, esse projeto que está com mais gordura, e tentar, mesmo você não tendo tanto tempo, correr com aquilo dali por fora
e sempre amarrar. Tem a questão da promessa, né? Você prometer e conseguir cumprir, né? Então você promete algo, você faz a pesquisa, você entrega. E você deixa a pessoa lutar com a pesquisa, se for o caso. Não luta com você, olha só. Está aqui o resultado, os usuários acham isso, não sei o que e tal. Então, em termos práticos, tenta achar esse projeto e aí é uma questão quase que política de ver quando não se queimar, né? Da questão da guerrilha, como foi falado aí. Uma outra sugestão que eu tenho para quando for começar a trazer a pesquisa ali para o processo de todos os projetos, começa no teste de guerrilha, cara. Se não tem abertura para um teste mais formal, que realmente demanda mais recursos, faz o que consegue fazer com o seu tempo. E se alguém questionar isso daí, você tem que saber justificar. E justifique, e na pior das hipóteses, fala, cara, relaxa, que daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou te entregando isso. E seja confiante, cara. E tem que realmente estufar o peito e falar, eu sei do que eu estou fazendo, cara, relaxa. E no final das contas, se realmente trouxer um valor, coisa que 90% de chance de realmente trazer, pelo menos a certeza de que essa é uma demanda real, se você trouxer isso, no próximo projeto vai ter uma abertura um pouco maior. E aí, de projeto em projeto, vai chegar um momento que agora você já tem um laboratório na sua empresa, talvez. Só complementando, o que acontece muito com a gente lá é que a gente não consegue fazer uma guerrilha muito perto do certo, porque 90% dos nossos clientes é dos Estados Unidos, é do exterior, do mundo afora, e aqui no Brasil não existe a cultura que entenda o nosso produto, que são diretórios, é um SaaS para montar diretórios online. Então, ou seja, aqui no Brasil se fala diretório online, ela fala, que é isso? Então não tem como a gente sair na rua para pesquisar isso, então a gente faz através de surveys ou entrevistas de profundidade, mas acaba sendo isso aí, fazendo com que a gente pode, o que a gente conhece, às vezes acaba ficando uma pesquisa tendenciosa, com sim ou não, e etc, etc. Mas, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu trabalho numa empresa de games mobile aqui de São Paulo. E lá na empresa que eu trabalho, a gente tem bastante dificuldade em definir até onde o game designer está cuidando, até onde o UI, o UX designer está cuidando. Tem uma relação bem tênue aí de quem está fazendo o que durante esse processo, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, nos projetos que vocês trabalham com jogos, como que se desenrola isso durante o processo e como que o UX Research consegue atuar e ajudar o desenvolvimento desses jogos, também junto com a equipe em Scrum. A gente tem um estúdio, talvez seja interessante você dar uma olhada na página deles, chama Black River. Não sai jogos Cydia, sai jogos Black River. Então tem no Facebook, eles estão lançando alguns jogos recentemente. Eles têm designers lá, então eles têm UX, UI, eles podem falar com muito mais propriedade, eles circulam mais nesse campo de game. Eu participei quase como, não foi o exemplo ideal, fui como terceirizado, né? Então quase, sim. Então a gente trabalha no outro setor, tinha um jogo lá que estava pronto, a gente tinha um laboratório, eles falaram com a gente, ajuda a gente a validar, e a gente validou. E o que eu vi de primeira coisa, e aí eu tenho muito mais uma série de hipóteses, né, para não chamar de preconceitos, de como interagir com eles do que certezas mesmo, né. Primeira coisa é que gamer só fala com gamer, você tem que falar a língua deles, então não tem jeito, tem que ler muita coisa. Tem algumas boas referências, então, do que eu conheci lá, se você usa as referências bibliográficas deles, eles reconhecem bastante coisa. Então, seja os jogos mesmo, o Level Up e outros jogos do tipo, né? Até o site mesmo, o Gama Sutra, tem umas dicas interessantes, pegar o pessoal por lá. Mas no desenvolvimento mesmo, dá uma olhada lá com eles que eu participei mais dessa validação. Então, eu entendo mais, depois do jogo estar pronto, ou próximo de estar pronto, como é que é a validação junto ao público-alvo e como é que eu entrego esse relatório. Quanto a isso, foi bem positivo, eles entenderam muito bem, até porque a gente já chega mesmo com sugestão. Então, não chega, porque 33%, não sei o quê. Não, ó, o cara está azul, pinta de vermelho, que talvez reduza pela metade a chance de você ter um bias aqui. Mas dá uma olhada lá, Black River, no Facebook.
Ai, gente, até emocionada. Mas eu queria saber como é que vira essa chave para um UX designer, entre aspas, comum para virar um research. Em que momento, quais são os caminhos que deve seguir para poder fazer essa virada de chave? Bom, eu acho que o melhor exemplo é o Wilson, gente, mas bom, a gente tem muitos casos no CIDIA de pessoas que começaram como visual, né, e migraram para UX, né, e depois viraram pesquisadores. Então, não necessariamente significa que você vai ser um único perfil a vida inteira. Então, a gente incentiva muito essa transição porque o ser humano ele é feito de fases, ele vai aprendendo coisas, enfim. A primeira delas é você se conectar com outros pesquisadores. O primeiro ponto é se conecte com outros pesquisadores, né? Aprenda, leia, né? E tenha em mente como você consegue implementar, onde você está trabalhando hoje e no seu objeto de estudo, como você pode aplicar aquilo que você está aprendendo aos poucos. Né? E é óbvio que quando a gente começa a dialogar com outras áreas, né, no sentido de evangelizar, a gente trabalha muito esse termo de evangelizar porque a gente sempre tem que justificar algumas coisas. Nem sempre não é tão fácil assim justificar alguns custos. Falar que existe um racional por trás. Então, assim, basicamente, a primeira coisa é estudar bastante, você está aberto. Né? Às vezes a gente fica muito no pacote Adobe, no Sketch, mas você vai para pesquisa, você vai mexer com Excel, você vai mexer com tabulação. Primeira coisa é mente aberta. Segundo é conexão com outros pesquisadores, né? Aprender as técnicas e implementar aos poucos no seu trabalho. É importante que a gente, por exemplo, no CIDIA, sabe que não só pesquisador, como qualquer outro perfil, a gente não vai achar essa pessoa pronta. Então, ainda mais no nosso caso, ninguém nasce pronto, ninguém está pronto para o que a gente faz. Então, a gente tem um histórico muito clássico de pessoa que, no máximo, fazia mobile, foi para o CIDIA, hoje em dia, 6 meses depois, já está trabalhando com AR e VR. Então, realidade virtual, realidade aumentada. Né? Então, no nosso caso, é muito on the job learning, vontade, acima de tudo, né? E a gente usa muito básico, né? A gente tem um monte de nome engraçado aí e tal, mas no fundo é conversar com as pessoas e você conseguir transformar essa conversa em insights. Então, o pesquisador, digamos assim, se fosse resumir, ele faz isso. Ele conversa com pessoas e traz insights para o time. Esses insights têm que trazer valor. Então, no fundo, a verdade é quanto mais de vanguarda está o teu objeto, mais nos básicos, mais na raiz da metodologia você vai. Então, no caso, a gente, mais uma vez, a gente está contratando, mas a gente não espera de modo algum que alguém que se candidate para a gente já saiba ou tenha experiência em AR, VR. Não. Eu tenho vontade, tenho curiosidade, vejo todas as palestras do YouTube da Microsoft. Nossa, já está na frente de muita gente que entrou lá.